E aí, povo de Deus, bom dia, bom dia. Deixa eu continuar montando o estúdio aqui, porque em casa as coisas são todas improvisadas, né? Já vi isso aí, não já? Ó, já ficou longe aqui o meu cabo do celular. E aí, povo de Deus, como é que vocês estão? Vocês estão tudo na bênção por aí? Graças a Deus, mais um dia e mais uma semana que vai indo para a glória de Jeová, né? Deixa eu só ajustar essa câmera aqui. Aí, tranquilo, tranquilo. E aí? Tem alguém aí? Tem alguém comigo aí, povo de Deus? Vamos estudar a Escritura? Tá animado para aprender um pouco mais? Quem aí tá animado para aprender sobre o amor de Deus? O amor de Deus para com a humanidade e o amor do homem para com Deus e para com o homem, e o amor de Deus para com sua esposa. Ontem eu ministrei sobre 3 céus, os 3 céus, o mesorânio, eporâneo e o aurânio, né? São 3 céus, os céus que os homens veem com seus olhos, o céu que é a habitação de anjos e demônios, e o céu de Deus. São 3 céus. E hoje também eu tenho como referência 3 tipos de amor. Sim, a palavra amor na Bíblia, a palavra bíblica amor, muitas vezes para nós no português nós achamos, né, segundo nossa compreensão, que tudo está falando do amor que nós conhecemos. O amor de gostar de alguém, o amor de ser apaixonado por alguém, de poder, na minoria dos casos, dar a vida por alguém, né? O amor de marido e mulher, o amor no casamento, o amor para com os filhos, o amor para com o vizinho. E se o cara for bom de amor mesmo, o amor pela sogra, igual eu, né? Eu amo a minha sogra e isso não é brincadeira, falo sério. Mas também existem 3 tipos de amor. Cristiano, por que você está falando de 3? Porque o Espírito tem me levado a falar de 3, porque 3 é a trindade de Deus, né? Deus é 3, ainda que seja um. O amor são 3, os céus são 3, porque o número 3 na Bíblia, ele vai dizer muito a respeito de quem é Deus, né? Um Deus que se subdivide de formas diferentes para que dentro da sua multiforma ele possa alcançar todos nós. Um Deus que está no céu, um Deus Filho que esteve na terra conosco e um Deus Espírito Santo que habita em nós. Então, já que Deus é um Deus que se divide em 3, por amor de nós, e nós também, bom dia meu irmão, paz de Cristo, Carlão, um abraço. E nós também somos um ser tricotômico, ou seja, 3 dimensões. Nós existimos, primeiro somos um espírito e habitamos dentro de um corpo e possuímos uma alma. Então, a tricotomia do homem. Então, na Bíblia, muitas coisas remetem para 3, né? E não só na Bíblia, mas na nossa vida física. Então, o número 3 ele é muito os 3 elementos, né? Terra, fogo e ar, e assim vai. São muitas coisas. Bom dia para todo mundo que está ao vivo aí comigo. Então, por que disso? Porque Deus criou dessa forma justamente para deixar o DNA da criação dele em toda a criação, em tudo que ele fez, ele deixou o DNA dele. Logo, a teoria da relatividade, a teoria da criação, a teoria da criação de Darwin, é uma teoria totalmente humana, carnal e demoníaca, né? Ela não tem fundamento algum. Eu, por exemplo, bonito desse jeito de zóio verde, eu não posso ter vindo do macaco, gente. Impossível ter vindo do macaco, um ser como eu. Um cara bonito igual o Carlão, meu compadre, como é que veio do macaco um homem desse? É muita preciosidade para ter vindo de um ser que é até bonitinho, né? Tem alguns macacos que é bonito, mas tem gente que eu acredito que veio do macaco mesmo. Sabe aqueles macacos mal-humorados? Não tem uns macacos mal-humorados? Minha esposa foi no médico ontem, ele tratou ela igual um cavalo. Eu acho que aquele veio do macaco, daqueles macacos bravo. Aquele eu acho que veio do macaco. Mas, via de regra, todos nós, né, somos criados por Deus. Inicialmente somos criaturas de Deus. E quando fazemos uma aliança com Deus através de Cristo, nós passamos a ser chamados filhos de Deus. Então, na verdade,
Isso mesmo, compadre. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E o que acontece? Então, queridos, nós fomos criados por Deus para sermos feitos filhos de Deus. E a palavra de Deus diz que quando Deus formou Adão, formar ali é trabalhar com as próprias mãos, diferente das outras coisas que foram criadas pela palavra de Deus. E disse Deus, haja luz e houve luz. E disse Deus, haja firmamento, que são os céus, e houve firmamento. Deus não disse Deus, haja homem e houve homem. Não. E formou Deus o homem do pó da terra. O homem é tão precioso, você é tão precioso para Deus, que, segundo a história bíblica, ele formou cada um de nós. E ele formou Adão do pó da terra e formou cada um de nós também. Você sabia que você foi formado pelas mãos? Deixa eu só ajeitar meu negócio aqui, gente. Como diz meu irmão, deixa eu ajeitar meu picuá aqui, que ele está me incomodando, porque tem um fio aqui. Aí, ó, vamos ver se vai dar certo agora. Perfeito, perfeito. Então, o que acontece? Você sabia que também você foi formado por Deus no ventre da tua mãe? Lá no Salmo 139 está escrito que você era ainda uma substância ainda informe, sem forma, mas Deus foi lá e tocou em você. E ó, soprou, sabe quem? A Ruach de Deus. Te deu fôlego de vida. Você precisa ler mais o Salmo 139. Na verdade, o Salmo 139 é um dos textos que eu mais amo na Bíblia. Eu sou apaixonado pelo Salmo 139. Tem outros textos bíblicos que mexem com o meu coração, mas Salmo 139, Salmo 127 realmente é algo tremendo em Deus. Amém? Mas então, como eu falava da tricotomia do homem e da trindade divina e do DNA de Deus em toda a sua criação, deixando o número 3 em todas as suas formas, eu gostaria de falar também das 3 formas de amor. O amor de Deus para com o homem, o amor de Deus para com a humanidade, de certa forma, o amor do homem para com outro homem e para com Deus, e o amor do homem para com a sua esposa, o amor, vamos falar assim, de paixão, o amor que faz com que alguém se case. Não é o mesmo amor. Nós estamos falando de 3 amor. Por exemplo, a nossa Bíblia portuguesa, traduzida na língua portuguesa, quando diz assim, ó, João 3,16 diz, está escrito, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deixou, que nos deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ali está escrito, Deus amou o mundo. O que você vai compreender? Deus ama o mundo. Sim, mas a palavra original para amar, o verbo amar, ali em Deus amou o mundo, João 3,16, a palavra original grega é agapol, ou seja, veio da palavra ágape. O amor de Deus é o amor ágape. O amor humano não é ágape, não é. Então compreenda. Bom dia, Eduardo, meu querido Montanha, provavelmente é o Montanha. Olha, então o amor de Deus é o amor ágape. Quando está escrito em João 3,16, e Deus amou o mundo, está escrito, e Deus agapau, Deus amou o mundo com amor ágape. Por quê? O amor ágape é o amor de Deus, o amor que transcende o nosso entendimento, o amor de um Deus que é capaz de matar o seu próprio filho por amor de mim e de você, seus outros filhos. Imagina você teria coragem, sendo pai de 10 filhos, sacrificar um dos seus filhos em favor dos outros 9 para que eles não morressem? Diz aí para mim, você teria? Você não teria, sabe por quê? Porque você ama os seus 10 filhos, provavelmente, segundo dizem, igualmente. Eu discordo um pouco desta forma de amar igualmente os 10 filhos. A gente ama todos os 10 filhos, mas eu não digo que igualmente. Mas não vou entrar nessa polêmica com você. Eu penso diferente a respeito disso. Porém, voltamos ao cerne da nossa mensagem. Você sendo pai de 10 filhos, você teria coragem de sacrificar um filho para salvar os demais, os 10? Não. Dificilmente não. Se você tem um coração ajustado no amor, um coração realmente alinhado com Deus, você não teria tal ousadia. Pois é, Deus amou o mundo que somos nós, as pessoas e tudo que Deus criou de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito. Quando fala deu, parece que fica, não, Deus matou o seu Filho. Ele matou Cristo por amor de nós. Você sabia disso? Você já parou para pensar nessa dimensão de amor?
Deus matou o primogênito dele, o que estava com ele desde antes da criação do mundo, porque diz que todas as coisas por ele foram feitas, por ele e para ele foram feitas todas as coisas. Então Cristo estava desde antes da fundação com o Pai, porque Cristo é o próprio Pai. Ele tem Deus subdivide dentro da sua grandeza de Deus. Existe um movimento de Deus com Ele mesmo chamado pericorese, no hebraico pericorese. O que é isso? É um movimento em que Deus se envolve com Ele mesmo. Por que disso? Porque Deus é autossuficiente, querido. Deus, Ele resolveu... Bom dia, Dona Ana, um grande beijo no teu coração. Dona Ana lá de Cruz das Posses, uma ovelha amada. Viu, Dona Ana? A senhora é muito preciosa. Continue, minha profeta, orando pela minha vida, porque eu conto com as suas orações. E saiba que eu oro pela vida de vocês, viu? Todos os dias. E compreenda assim. Então, esse amor de Deus, de autossuficiência, ele poderia resolver não nos amar. Mas o amor de Deus é ágape. Ele é, bom dia, Pai do Senhor. Então, assim, o amor de Deus é o amor ágape. E o amor de Deus transcende todo o entendimento humano. Então, esse é o amor de Deus para com o homem. O amor sacrificial de Deus. Você teria coragem de sacrificar o seu filho por amor de uns? Não, você sacrificaria uns por amor de seu filho, né? Não é assim que nós faz? Nós não somos encrenqueiros a ponto de falar assim, se mexer comigo ainda passa. Nem passa muito, mas se mexer com meu filho, ai de vós, não é assim que nós fazemos? Então nós não temos coragem de sacrificar o nosso filho por amor de ninguém, mas logo teríamos coragem de sacrificar alguém por amor de nosso filho. Nosso amor é invertido, não é o amor de Deus. O amor de Deus diz que Ele deu o seu Filho unigênito, não é verdade? Então esse é o amor ágape, grego ágape, ou naquela tradução de João 3,16, agapau, que é uma derivação, porque ágape é no original, agapau é porque está no passado, e Deus amou, né? Então a palavra amou diz que Ele amou desde antes, no passado. Então o amor ágape. E qual é o outro tipo de amor que nós temos? O amor entre homens. O amor entre homens, por exemplo, eu amo o Carlos Roberto dos Santos, meu compadre que está aí assistindo. Eu amo a Dona Ana, lá de Cruz das Posses. Eu amo a minha esposa, eu amo os meus filhos, eu amo a minha família, eu amo o meu pastor, eu amo a minha sogra, eu amo. Com que tipo de amor que você ama, Cristiano? Você ama com amor ágape? Não. O amor ágape é o amor de Deus. A Elise Regiane eu amo também. Dá trabalho, mas eu amo. Viu, Elise? Eu não posso deixar, né? A Elise, eu amo tanto ela que todas as vezes que eu vou na casa dela ou que ela vem na minha casa, nas nossas orações do tipo antes de almoçar, antes de jantar e tudo, eu sempre oro para Deus ter misericórdia da alma penada da Elise. Tamanho é o meu amor por ela, né? Na verdade, comadre? Então, assim, mas o amor do homem para com outro homem e para até mesmo com Deus é o amor philos. Lê do grego philos, fileu com PH, então philos ou pilos. Então pilos ou philos é o amor humano. O homem só pode ter amor philos, fileu, o amor humano. Depois eu vou dar um texto bíblico aqui que vai ficar claro essa percepção das palavras ágape, que é o amor de Cristo, ou o amor de Deus, e o amor philos, que é o amor do homem. Tá certo? Então, o amor do homem para com o outro é philos, do grego philos. E esse amor, gente, não é um amor ruim, não, é um amor bonito, um amor bom, um amor que move o nosso coração, um amor que faz com que nós possamos derramar lágrimas uns para com os outros. Fala, Elis, beijo no seu coração. Então, assim, é um amor puro, é um amor verdadeiro, mas nunca será, claro que nunca será, e seria até maluco pensar nisso, um amor que pudesse alcançar o amor de Deus, né? No nível de comparação. Da mesma forma que Deus ama a gente não ama a Deus. Não tem cabimento, porque o amor de Deus transcende o nosso entendimento, está escrito. E é claro que em tudo Deus é superior a nós não podemos alcançar Deus em nada. Então o amor do homem para com Deus e o amor do homem para com outro homem é o amor philos. E tem um texto que a variação de philos é fileu, tá? E eu vou ler o texto para vocês agora há pouco. Eu deixei aí nos comentários aí do vídeo, que é a passagem de João
lá em João, perdão, no encontro de Cristo com Pedro, onde Pedro já havia negado Cristo por 3 vezes. Pedro então se afasta do ministério que Deus havia chamado ele, que era pescador de homens, volta a pescar com seu barquinho e Jesus vem depois da ressurreição e restaura a vida de Pedro. Pedro, na verdade, só começa a ser um homem, Pedro, em Cristo a partir dessa restauração, porque antes Pedro era um cabeçudo, bobão, afoito, né, e medroso, essa que é a verdade. Briguento também, viu? Igual a Elis, mais ou menos, encrenqueiro. É coisa assim. E nós temos um terceiro amor. Então nós já falamos do amor ágape, que é o amor de Deus. Nós falamos do amor philos, que é o amor do homem. E nós temos também, dentro da relação de amor do homem, o amor eros, né? Nós temos um deus grego, nós não, né? Misericórdia, a humanidade tem um deus grego, dos deuses gregos antigos, que é Eros, o deus do amor. Sabe o Valentine's Day, o bichinho lá como é que chama o bichinho do Valentine's Day lá? O Cupido. Sabe o Cupido? Segundo a mitologia, o Cupido é filho de Eros. Por isso o Cupido representa o amor no Dia dos Namorados. Por isso que o Cupido, ele aparece aí, todas as questões de declaração de amor, tem o desenho daquele anjinho, né? Que na verdade não é um anjinho, é um demoninho, porque Eros é uma divindade demoníaca, mas não fica tristinho não, tá bom? Se você ganhou presente de dia de namorado com o desenho do Eros, fica tranquilo, se é de Deus, não dá nada não, viu? Vai dar tudo certo. Mas a próxima vez não compra não, viu, queridinho? Compra não, honra somente o teu Deus, somente a teu Deus prestará culto, tá bom? E então, esse bichinho Valentine's Day lá, o bichinho do Dia dos Namorados, o Cupidinho, ele é filho de Eros. Então quem é Eros? É um deus da mitologia grega que seria o deus do amor. E muitas vezes representado pelo deus da devassidão e tudo. Mas nem sempre, tá, querido? Porque o amor de um homem para com a mulher é um amor philos, que é um amor fraternal, que é um amor de um ser humano para com o outro, mas tem que ter o amor eros, né? Que é o amor de junção da carne, de desejo, né? Não só no sentido pejorativo, no sentido ruim da palavra, mas se eu não desejar a minha esposa e a minha esposa não me desejar, o amor não, a relação não se sustenta. Então faz parte desse nível de amor, o amor por desejo. Por exemplo, eu amo tanto a vida do meu irmão Carlos, da Elisa, o casal amado, que eu desejo que eles vão bem. É um tipo de amor, mas não é um amor fraternal isso. Isso é um amor de desejo. Eu desejo que eles vão bem, eu desejo que tudo te vá bem. Então esse é um amor eros. E para a gente compreender aqui finalmente eu estou assim ao vivo, acordei. Oh, que bom que a senhora está ao vivo, né? Fico feliz, viu, dona Ana, para a senhora estar aqui comigo novamente. Em Efésios 5:28, assim devem os maridos amar a sua própria esposa e a sua esposa amar o próprio marido como ama a si mesmo. Isso mesmo, compadre. Em Efésios está falando justamente desse amor fraternal, do amor philos, da necessidade do homem amar a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja. Você está disposto a morrer por alguém, querido? Você sabia disso? Vou aproveitar a deixa do compadre Carlos aqui, que é um profeta de Deus. Você está disposto a morrer por alguém? Você não está, né? Você deveria estar disposto a morrer por alguém. Sabe quem? A sua esposa. Em Efésios está escrito que assim como Cristo morreu pela igreja, o marido tem que estar disposto a morrer pela esposa. Mas nós não estamos não, né? Nós somos egoístas ao extremo, não é verdade? E eu tenho tentado não amar, mas declarar o meu amor por minha esposa cada dia mais e mais. Porque é necessário que eu aquiente, né? Que eu aqueça o meu casamento. E então, lá em João, vamos lá? Hoje eu quero ser bem breve, quero fazer umas lives mais breves aí, porque os crentes não aguentam, né? Os crentes, se você fizer uma live de 1 hora, eles começam a passar mal. Eles gostam de ir naquelas igrejas barulhentas, que canta 488 hinos, dá oportunidade para o mundo inteiro e deixa 5 minutos para a palavra. Desculpa, mas assim, precisava rever o conceito desses cultos aí, não precisava não? 32 mil oportunidades, canta o Zezinho, o Huguinho e o Luizinho, canta o tio Patinhas, canta a Margarida, canta o Pateta, canta o Pluto, canta todo mundo, e na hora do momento da palavra, 5 minutos para o pregador, ainda fica olhando com a cara ruim do relógio. Ô crente, pelo amor de Deus, né?
Vamos dar uma pensada nisso aí. Você acha que tá certo esse negócio aí? Mas vamos falar de amor, vamos deixar de bater nos crentes velhos, né? Porque os crentes velhos ficam magoados com a gente. Então, ó, em João capítulo 21, a partir do versículo 15, está escrito assim: depois de terem comido, perguntou a Jesus Simão Pedro. Perguntou Jesus a Simão Pedro. Então Jesus faz uma pergunta para Pedro ou Simão Pedro. Deixa eu já começar por aqui. Sabe por que Jesus perguntou a Simão Pedro e não somente a Pedro? Porque ele é Simão, correto? Simão. Ele é Simão. Quando Jesus encontra com ele, o nome dele é Simão. Simão significa vara agitada pelo vento ou caniço. Varinha de bambu de pescar? Caniço agitado pelo vento. Por quê? Pedro é nada mais, nada menos do que um homem agitado pelo vento. Um homem que esbraveja, um homem que tudo, mas é agitado. Ele não sabe se ama Jesus, se ele nega Jesus, se ele morre por Jesus, se ele fica por Jesus. Então, um homem agitado pelo vento. Quando Jesus começa a restaurar Pedro e criar identidade, marca essa palavra no seu coração, identidade. Quando Jesus começa a dar identidade para Pedro, ele diz assim: Pedro, sobre a revelação que você disse agora de que eu sou o Filho de Deus, sobre esse fundamento, Pedro, eu vou também trocar o seu nome para Pedro, que significa pedra. Agora Pedro vai deixar de ser um caniço agitado pelo vento para ser uma rocha, uma pedra. Daí a má interpretação dos nossos amigos e irmãos católicos e dizer que Pedro foi o primeiro papa da igreja. É uma heresia, como toda a igreja católica é uma heresia, né? Diga-se de passagem. Mas então o Senhor Jesus chamou ele de Simão Pedro. E por que não chamou só de Pedro? Porque Pedro tinha largado o ministério de salvar homens. Bom dia, tia Rosana, Deus te abençoe. Então Pedro largou novamente o seu ofício de ser pescador de homens e voltou a ser pescador de peixes. E aí então Jesus fala para ele: Simão Pedro, ou seja, homem que balança e homem de fé, homem de rocha. É assim. E aí ele diz assim, ó, e disse o Senhor Jesus, Simão Pedro, filho de João, ama-me mais do que a estes outros? Olha aqui, Jesus fazendo o Pedro confessar com a sua boca, né? Confessou com a sua própria boca. Ô Pedro, por um acaso você me ama mais do que esses outros me amam? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus então está perguntando para Pedro, agora olhando no fundo da bola dos olhos do Pedro, que brilha igual a mim, assim, ó. Ô Pedro, tu me amas? Você me ama muito mesmo? Você seria capaz de dizer que você me ama mais do que esses outros me amam? E Pedro então responde: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus disse: apacenta os meus cordeiros, ou as minhas ovelhas. E tornou Jesus a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, já não chamou ele de Pedro mais, porque ele bambeou na primeira resposta. Simão, filho de João, tu me amas? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez Jesus lhe perguntou: Simão, por que não Pedro, né? Coitado do Pedro, ficou triste. Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se. Uai, Pedro não respondeu, não. Pedro entristeceu-se por ele ter lhe dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Andréia Fusato, Andréia do Marcelo, um beijo no coração de vocês, Andréia, tudo bem com vocês? Então vamos compreender aqui a passagem. Jesus Cristo está restaurando João ao ministério de pescador de homens, mas como ele tinha bambeado, vamos falar assim, tinha voltado a ser pescador de peixes, então Jesus assintosamente dá uma pegada nele e fala: Simão, sua vara que balança, seu caniço, você me ama mais do que esses outros caras me amam? E Pedro fala: Senhor, né? Pedro é impetuoso, é arrogante, fala: Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus fala assim para ele: então apacenta as minhas ovelhas. E pela segunda vez Jesus ousa a desafiar Pedro e fala: ô Simão, ô vara que agita pelo vento, você me ama? Tipo assim, você me ama de verdade mesmo? E Pedro, né, impetuoso, fala: Senhor, tu sabes que eu te amo. E ele fala assim: então apacenta, pastoreia as minhas ovelhas.
E pela terceira vez, Jesus pergunta para ele: Ô vara agitada pelo vento, ô Simão, tu me amas? E Pedro se entristece. Você já parou para perguntar por que Pedro se entristeceu? Fala para mim aí, compadre, por que Pedro se entristeceu? Fala aí, Andréia. Você que está 642 anos sobre a terra na igreja. Tô brincando, né, André? Mas é uma caminhada boa. Talvez a Andréia tenha mais tempo de crente na vida do que eu de vida. Né? A Andréia é uma irmã muito amada. Mas por que ele se entristeceu? Hã? André da nossa idade. A André é da minha idade, a minha esposa linda tá falando, olha que mulher bonita. Faz um café para nós, minha esposa, porque hoje eu não fiz não. E aí, o que aconteceu? Por que Pedro se entristeceu, querido? Jesus estava provocando o coração de Pedro e Pedro se entristeceu com a pergunta de Jesus, ainda que Pedro estava respondendo a chamada oral direitinho. Você lembra da chamada oral na escola? A professora perguntava uma coisa e você respondia? Então, Pedro fez a chamada oral direitinho, respondeu direito. Por que então ele se entristeceu? Porque Jesus estava mostrando para Pedro os níveis de amor que existem. E aqui eu vou voltar lá no início da minha mensagem. Existe o amor ágape, que é o amor de Jesus ou de Deus para com os homens. Existe o amor philos, que é o amor fraternal, o amor entre um homem e outro homem. E existe o amor eros, que é o amor do homem para com sua esposa. Então Jesus estava perguntando para Pedro algo que Pedro não poderia dar para ele. Qual era a pergunta de Jesus no original? Ô Pedro, tu me agapau, tu me amas com amor ágape? E Pedro, claro, na sua humanidade, poderia dizer: Senhor, como que eu vou te amar como o amor de Deus? Eu não fui capaz de permanecer com o Senhor, eu te neguei por 3 vezes, e o Senhor me pergunta se eu seria capaz de amar como o Senhor me ama? Pedro então respondia: Senhor, tu sabes que eu, filos, tu sabes que eu te amo fraternalmente, tu sabes que eu te admiro muito, tu sabes que o Senhor é um querido para mim, mas o nível de amor que o Senhor derrama sobre mim, Senhor, jamais vou conseguir derramar em você. E pela segunda vez Jesus diz: Pedro, tu me amas ágape ou agapau? E Pedro responde: Senhor, tu sabes que eu fileu para o Senhor, tu sabes que eu te amo, Senhor, fraternalmente, que eu te venero, que eu gosto muito de você, mas não consigo alcançar o seu amor. E pela terceira vez Jesus, provocando Pedro, diz assim: Pedro, tu me amas ágape? E então Pedro se entristeceu, porque Pedro percebeu a sua humanidade e disse: eu jamais alcançarei tal amor, porque eu não seria capaz, Senhor, eu não fui capaz de caminhar com o Senhor no momento antes da sua morte. Como eu poderia amá-lo a ponto de entregar a minha própria vida pelo Senhor? Senhor, tu sabes que eu fileu, que eu te amo fraternalmente. E então Pedro, entristecido diante do amor exigido por Cristo, Pedro ficou triste. Mas Jesus, sendo um bom Jesus, né? Eu preguei outro dia aí, Andréia. Eu preguei outro dia do Deus que ama, mas que mata a gente. Você conhece esse Deus aí, Andréia? Você conhece alguém que Deus matou? Escreve aí no comentário aí, André, para mim. Alguém que Deus matou por amor, sem ser Cristo, claro. Estou falando de outras pessoas. Lembra de alguém? Escreve aí, compadre. Alguém que Deus matou por amor? Deus mata a gente por amor. E não matou pouca gente, não. Então, você sabe o que Jesus fez para Pedro? Deu um presente para Pedro. E então, a continuação do texto diz assim, que Jesus falou para Pedro: Pedro, hoje você vai para onde você quer. Mas vai chegar um dia, falando da morte de Pedro, vai chegar um dia, Pedro, que você não vai para onde você quer mais. Eles vão te amarrar pela cintura e você vai ser morto. E você vai ser morto, você não vai poder fazer nada. Sabe o que Jesus estava querendo dizer? Pedro, para que eu possa glorificar a sua vida, para que eu possa restaurar o seu ministério, importa que você também morra por amor de mim. Pedro, você vai alcançar um nível de amor por mim, um nível de dedicação por mim, que você também vai morrer em sacrifício por mim. Como morreram muitos apóstolos e muitos discípulos. E você sabe como Pedro morreu, querido? Você sabe como foi a morte de Pedro? Quem sabe como foi a morte de Pedro? Escreve no comentário aí. Sabe como que Pedro morreu? Depois de ter se tornado o grande apóstolo Pedro? Pedro morreu crucificado. Ao exemplo do Senhor Jesus Cristo. Pedro também foi crucificado. Com uma diferença. Como ele não é o Cristo e ele jamais seria comparado ao Cristo, Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. É assim que foi a morte de Pedro.
Outros apóstolos de Jesus morreram cerrados ao meio. Outros foram postos fogo em seus corpos. Mas Pedro, a exemplo de Cristo, morreu crucificado. Mas quando Pedro foi crucificar, isso não é bíblico, tá? Isso são escritos antigos que comprovam a veracidade da morte de Pedro, que diz assim: e quando Pedro foi ser crucificado, ele diz: eu não sou digno de morrer parecido com o meu mestre. Por favor, me crucifiquem de cabeça para baixo. Então Pedro morreu crucificado de cabeça para baixo, mas morreu e ele não negou Cristo mais. A partir daquele momento ele não mais negou a Cristo. E Pedro então pôde experimentar no momento da sua morte o amor ágape, o amor sacrificial, o mesmo amor de Deus para com a humanidade, que foi ao ponto de entregar ele mesmo, né? Cristo. Ele se entregou na cruz do Calvário por amor de mim e de você. Pedro também pôde experimentar amando a Deus com a morte e morte de cruz. Você sabia disso? Que tipo de amor você tem demonstrado para Deus? Ou você é apenas um fileu, um admirador? Ou você admira, ou você é Pedro, né? Nem Pedro, você é Simão Pedro. Você admira Jesus, mas você gosta de admirar ele de longe. Você não tem admirado ele de perto. Você não tem caminhado com ele. Você tem vivido uma vida de dualidade, uma vida de pecado e uma vida de santidade. Querido, a sua forma de viver nessa terra denuncia o tipo de amor que você tem por Deus. Eu posso te dizer sem medo de errar, a maior parte de nós, boa parte da humanidade, vive um amor fileu fraco, um amor por Deus fraco. Sabe por quê? Porque nós somos egoístas demais. Te pergunto, você estaria disposto a morrer por Jesus? Não, provavelmente não, né? Porque muita gente é capaz de dizer assim que eu serviria Jesus até lá na África. Sim, servir a Jesus na África não é muito difícil não. Tendo igreja sustentando o seu ministério aqui do Brasil não é difícil não. Quero ver você enfrentar a bocada lá. E quando vier perseguição, e quando vier governo africano tentando matar você, como eu conheço ministérios e ministros e evangelistas que estão na África e correm perigo de morte todos os dias. E a vida deles, para eles, não tem nada de preciosa, a não ser de cuidar das crianças da África, a não ser curar o enfermo e curar o leproso. E se eles morrerem fazendo isso, segundo eles estão fazendo aquilo por o qual eles nasceram. Você teria esse nível de amor? Será que eu teria esse nível de amor? É só para a gente pensar. Então, finalizando, amor ágape é o amor de Deus para com o homem. Amor filos é o amor fraternal, o amor do homem para com o homem e o amor do homem para com Deus. E o amor eros é o amor do homem para com sua esposa, o amor da esposa para com seu marido. Que tipo de amor você tem? Que tipo de amor você tem semeado sobre a terra? Deixa eu te perguntar, já que você não consegue amar a Deus conforme Ele merece, porque Deus está no céu e você na terra, e muita gente diz que acredita em Deus, mas no fundo desconfia que Deus existe porque Deus está no céu, você quer saber que nível de amor que você tem? É o nível de amor que você demonstra para o seu semelhante. O nível de amor que você demonstra para o próximo denuncia o nível de amor que você tem. Ontem eu fui defender, por causa do meu amor eros, a honra da minha esposa. Ela foi ao médico ontem e a segunda consulta que ela faz com ele, e as duas vezes que ela foi, ela voltou chateada pela forma com que ele tratou ela. E ontem, como marido, eu me levantei da minha cadeira e fui lá no postinho lá e falei com a diretora do postinho: eu preciso mandar um recado, para o doutor fulano de tal. Diga a ele que a próxima vez que a minha esposa vier aqui e ele maltratar a minha esposa, eu vou fazer uma consulta com ele para que ele fale comigo da mesma forma que fala com ela. Cristiano, você é um irmão briguento? Sim. Por amor, eu sou capaz tanto de morrer quanto de matar. Você iria dar um murro na cara do médico? Não, querido. Eu não sou esse tipo de homem, mas eu simplesmente colocaria ele no lugar porque eu sou um homem que vive contra a injustiça. Se ele magoou ela e ela falou que assistiu magoando outras pessoas, a pergunta é: qual é o problema desse homem? Eu não iria lá brigar com ele. Provavelmente, a primeira coisa que eu ia dizer é: qual é o teu problema, cara? Porque, segundo a minha esposa, é um jovem novo, bonito, de boa aparência e que maltrata todo mundo. Há algo de errado com esse homem. E a primeira coisa que eu queria informar ele é que existe Cristo e que toda dor que ele está sentindo pode ser virada
se ele permitir que Cristo entre. Se ele partisse para as vias de fato, aí eu ia pedir, né, licença para o Espírito Santo e dar uns tapas na orelha dele. Você acredita, né? Eu tô brincando, gente. Eu só sou esbravejador assim, mas o meu intuito é levar o evangelho da verdade a toda criatura. Então eu quero agradecer a vida de cada um de vocês e deixar uma dúvida para vocês. Uma dúvida não, uma pergunta. Quem tem que duvidar é você no seu coração. Que nível de amor você tem tido? Que nível de amor você tem demonstrado? Primeiro, para com os da sua casa. Porque não adianta você ser bonzinho na igreja, como acontece com muitos, ser, né, o santarrão da igreja, e em casa, homens, ser um cavalo selado, tratar mal sua esposa e seus filhos. Não adianta, filhinha, você ir lá e cantar no coral da mocidade, e a hora que você chega em casa, você é uma filhinha de boca dura, que não respeita a sua mãe e não respeita o seu pai. Para você eu preciso dar um recadinho. Está escrito: honra teu pai e tua mãe para que te prolongue os teus dias na terra. Se por um acaso você continuar em desobediência, eu preciso te dizer, pode ser que Deus safe você antes do tempo, tá bom, querido? Então você pode não ter problema com tua mãe, porque sua mãe talvez seja muito boazinha, ou seja uma banana, e você pode não ter problema com teu pai, que pode ser que seu pai não tenha saco, não tenha 3 cunhão para dar um tapa na sua orelha, mas eu preciso te dizer, Deus está de olho em você, tá bom? E o seu amor para com sua esposa e para com seu marido, como que está a tua casa? Como que está teu casamento? Você tem declarado para sua esposa, ou esposa, você tem declarado para o seu marido verdadeiramente esse amor? Ou você tem permitido que as coisas do mundo sufoquem o amor de vocês? Que Deus os abençoe e que o Espírito Santo de Deus possa conduzir vocês a um lugar mais alto na presença dEle. Beijo no coração, fui! Vou tomar um café com a minha amada esposa agora para trabalhar, senão vai dar errado. Deixa eu voltar aqui, finalizar.